Olá pessoal, o Diário Podcast mais uma vez na sua tela. Quero já agradecendo, iniciando essa nova edição do Diário Podcast, agradecendo a sua participação no último podcast que nós recebemos a Nani Mesquita, coordenadora do curso de Engenharia Civil lá do Centro Universitário Serra dos Órgãos. Muito legal, muito obrigado pelas sugestões de todos, Espero que quem faça a escolha pela engenharia seja uma escolha feliz, seja muito feliz nessa nova carreira que se apostou. E você que ainda está aí titubeando, faça uma visita lá, como a gente falou. Eu tenho certeza que vai ser super legal. Já começo agradecendo também ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, minha casa hoje, que gentilmente me cedeu para estar nessa parceria junto com o Grupo Diário, também o Teresópolis Shopping Center e outros parceiros, para levarmos a cidade de Teresópolis e região, afinal de contas hoje estamos em Petrópolis e Nova Friburgo também, através da TV digital, todas as informações necessárias, debater os assuntos importantes e também trazer alguns convidados especiais. E por falar em especial, esse convidado de hoje aqui, dessa edição do Diário Podcast, já é um veterano comigo, Eu posso dizer com muita certeza que eu entrevistava quando nem tínhamos barbas brancas, cabelos brancos, os dois, inclusive, não tínhamos cabelos brancos nem barbas brancas. E ao longo desse tempo todo estivemos aqui juntos, numa trajetória muito bacana. Hoje eu quero falar especialmente sobre uma oportunidade para você, empresário, você, colaborador, que tem uma parte de responsabilidade também na gestão da sua empresa. Hoje nós temos muitos colaboradores que trabalham diretamente na gestão das empresas. Fique atento ao nosso assunto desse Diário Podcast, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante na sua vida, Esperamos que seja muito importante. E você já sabe, Está assistindo um dos nossos recortes? Compartilha no grupo da família, compartilha nas suas redes sociais, faça crescer esse grande bolo de informação que quer ser o Diário Podcast, tá bom? Vou conversar hoje com o Vladimir Carvalho, claro, CEO e fundador aqui da Alterdata Software, que acabou de chegar, tá tudo recentezinho aí na cabeça do Vladimir, do maior evento de varejo do planeta, realizado em Nova York, maior cidade do planeta, maior evento do varejo, Vladimir? Eu acompanhei os teus stories, acompanhei um pouco dos teus reels, Você fez questão de mostrar cada detalhe, dessa tua passagem. É um evento que você vai todo ano, mas esse ano eu senti que você ficou um pouco mais mexido com o que você ouviu lá, Mexeu um pouco com o Vladimir esse evento esse ano. 2024 foi especial de alguma forma, Vladimir? Sem sombra de dúvidas, que eu acho que esse tipo de podcast aqui, esse bate-papo nosso, acho que é muito importante, Anderson. Meus parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que isso acho que ajuda muito a nossa cidade a esclarecer, abrir horizontes, acender um farol na frente dos empresários e dos gestores dessas respectivas empresas, Esse evento em especial, que eu vou todo ano, a NRF, é o maior evento de gestão e varejo do mundo, Então, todos os anos ele tem um ângulo um pouquinho diferente. E esse ano em especial me chamou realmente muita atenção, porque primeiro foi um dos maiores da história. A NRF tem mais de 100 anos, acontece todos os anos, e em mais de 100 anos só falhou uma vez, na pandemia. Nem na Segunda Guerra Mundial eles pararam. Nem na segunda, ou seja, é realmente algo transformador que faz uma diferença absurda e dita tendências. Tem uma frase que se fala muito lá, Anderson, que é o seguinte: nem tudo que acontece na NRF chega no Brasil, mas tudo que chegou no Brasil passou pela NRF. Então eles ditam tendências mundiais. E esse ano costuma ter mais ou menos 32 mil executivos participando, esse ano tinham 40 mil. Aumentou, o número de expositores da feira também aumentou, tinham mais de 1.000 expositores, foram 3 dias com 450 palestrantes. Então, algo extremamente importante e deu algumas visões muito curiosas. Primeiro, de marketing. O quanto que o marketing vem mudando e quanto vem trazendo impactos em vários lugares. Depois, pelo retorno
do varejo, porque quando veio a pandemia, surgiu um pânico geral que a loja física ia acabar. Isso é verdade. Que o mundo virtual ia destruir com a loja física. E, na verdade, hoje já se tem informações estatísticas, estudos de pesquisa, que isso não vai acontecer. Então, as amostras numéricas do que vem acontecendo globalmente mostram que isso não vai acontecer. Porém, uma mudança de perfil é necessária. Então, vários aspectos que a gente pode ir conversando aqui. Não acabou, mas do jeito que era tem que mudar. O que os empresários têm que entender é que o varejo atual não é mais o varejo daquela época. Então você não vai competir quem vai ficar vivo, se é online ou se é presencial, mas você vai cooperar, vai trabalhar junto no mesmo objetivo de atender a expectativa do cliente. Então, detalhes desse tipo foi me dando assim, visões completamente diferentes de não enxergar como competição, mas como cooperação. É um movimento que a gente até percebeu um pouco logo, né, no início da pandemia. É evidente que esse medo ainda está entre a gente até hoje, né, Vladimir? Tem muita gente que ainda está com muito medo dessa questão da loja física acabar. O comportamento da compra também mudou bastante, né? Muita gente que tinha medo de comprar online se sentiu mais seguro, mais à vontade para fazer essa escolha. Isso cresceu também, mas evidentemente, como você falou, não quer dizer que um vai representar o fim do outro, não necessariamente, né, nesse embate direto. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 62% das pessoas preferem comprar online. 62%. Isso é um número muito expressivo. Muito expressivo. E a frase que mais demonstra isso é o seguinte: você comprar por comprar, você compra online. O que a gente tem que tentar fazer não é o cliente ter a necessidade de ir na loja, ele tem que querer ir na loja. Então, várias apresentações na NRF dividiu entre funcionalidade e vibe. Vibe, bacana, gostoso. Então, a internet, ela está muito funcionalidade, eu vou lá e quero comprar uma TV, vou lá e compro. E a loja, o gostoso de você ir lá, ser bem atendido, testar, experimentar, poder trocar, você poder se relacionar, fazer perguntas. Então, a loja, ela não pode ser uma coisa funcional apenas. Porque funcional você está competindo com o ambiente web. Que é mais rápida que ela, mais eficiente. Exatamente. Então as lojas têm que se transformar, em geral, para uma coisa que o cliente sinta vontade, que sinta bem. E não simplesmente porque ele precisa de algo. Ele tem que querer ir na loja, não precisar ir na loja, entendeu? E é isso que você está falando, me lembra muito de um pensamento que foi muito comum no varejo, com essa questão de oferecer uma experiência de compra, que estava muito focado no atendimento especificamente, né? O que você está falando não tem nada a ver apenas com o atendimento. Não. Pelo contrário, né? O que você está falando é que essas empresas precisam mudar, inclusive, a sua formatação, né? O seu brand vai ter que mudar tudo, inclusive o atendimento. Tem que oferecer experiência, né? Tanto que surgiu uma palavra nos últimos anos, que agora fortaleceu muito, que é você transformar a sua loja numa flagship. A flagship é você ter um negócio que é quase uma vitrine inteira. É como se você usasse a sua loja como um grande mostruário. Um grande mostruário para as pessoas interagirem e poder provar coisas e principalmente trocar coisas. Você está chegando à conclusão em algumas pesquisas que um dos motivos de passar credibilidade ao mercado é você ter fluidez na troca. Então, se você comprou a sua camisa online e não ficou legal, e você passa na rua, tem uma loja pertinho, você entra e troca rápido, isso agrega muito valor. Existem alguns estudos que eu percebi lá que mostraram o seguinte: casos de uma empresa, várias empresas aconteceram isso, mas teve um caso em especial de uma empresa que estava vendendo tanto online, a venda estava indo tão bem, que o executivo principal da empresa achou que não precisava das lojas físicas. Quando ele fechou a loja física de uma cidade, por exemplo, as vendas online daquela cidade caíram. E começou a perceber isso em outras regiões. E começaram depois a fazer estudos e notar que uma coisa complementava a outra. Então, na verdade, a loja ela se torna um local de prazer e a internet um local de compra, efetivamente. Entendeu? E a isso a gente precisa estar atento, né? Porque é o que o Vladimir acabou de falar. É um movimento que a gente está estudando agora, está presenciando, mas é um movimento que já está em curso.
E as mudanças hoje são muito mais rápidas do que há um tempo atrás. Então não espere, daqui a 3 anos eu vejo como é que vai ser, adapto a minha empresa. Não dá. Isso não dá mais tempo, né? Não há mais tempo para esse tipo de coisa. As mudanças acontecem quase que diariamente. Na verdade, diariamente. Por isso que é importante escutar esses assuntos, porque eu, desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, cara, eu sempre tive inserido em congressos, em eventos, para tentar enxergar um pouquinho na frente que a maioria enxerga. Porque quando você começa a olhar um pouquinho na frente, você entende claramente alguns passos que você tem que dar, ajuste de direções do seu negócio, começa a apontar de alguns formatos que você começa a ter mais sucesso. Vou te dar um exemplo claro do que é isso. Eu estou com 60 anos, né? Então eu trabalho com tecnologia desde os 19. Uma pessoa que tem 60 anos, eu não tenho muita familiaridade com TikTok, por exemplo. Não tenho. Eu tenho 50 e também não tenho. Eu tenho uma conta, porque como cara de tecnologia, eu tenho que olhar o que acontece. Tem que ver. Eu tenho uma conta lá, mas eu não publico nada lá, eu não consigo perceber muito valor, eu não dou muita importância. Eu, indivíduo. Chego eu na NRF, começo a programar minhas palestras no aplicativo, porque são 450, eu não consigo ver todas, porque às vezes tem 5 palestras simultâneas, eu tenho que escolher uma. Aí entrei numa palestra e vem uma pessoa que está mostrando o marketing global, o que está acontecendo, e vem mostrando que o TikTok está mudando o planeta, está mudando. Os vídeos curtos foram lançamentos do TikTok. O Reels, né, que foi apropriado. Os Reels, o Instagram fez para copiar o TikTok. Claro. E uma série de movimentos em função do TikTok e o volume de vendas. O número é astronômico. É da casa de trilhões de dólares de vendas. E o movimento que está causando. E 62% de quem compra no TikTok tem menos de 30 anos. Então você começa a associar a geração Z, a geração alfa, a ferramenta do TikTok, aí você vê estatísticas que as vendas, as links patrocinados do YouTube estão caindo, do Instagram está caindo, do TikTok está subindo, da Amazon está subindo. Aí você começa a ver que tem alguma coisa acontecendo. Que tem alguma coisa acontecendo que merece um movimento. Aí como é que funciona na prática quando a gente recebe essa informação? O evento terminou num dia, viajei, voltei para o Brasil. No dia que eu botei o pé no Brasil, eu pedi uma reunião no marketing, falei, o que nós estamos fazendo na Alterdata no TikTok? Que ações nós estamos fazendo? Quais são as ações? Quais são as medidas? O que a gente está investindo? Aí, o marketing já começou a me responder, a se movimentar, porque eu escutei um conteúdo. Quando você é um empresário que fica muito trancado dentro do seu próprio negócio, você encontrar o seu próprio caminho sozinho é muito difícil. Agora, quando você está dentro de um contexto, escuta uma palestra, lê um livro, você vai a um seminário, você escuta um podcast como esse, dá um estalo na cabeça, muda um conceito e você muda a direção. Então, a chance de você ser pego de surpresa fica menor. É bem menor, na verdade. E você falou dessa questão do TikTok, realmente, né? E isso explica até porque muitas pessoas ficaram escandalizadas com a monetização, por exemplo, das lives NPCs, por exemplo, né? Com muita gente escandalizada, e isso é uma coisa absolutamente normal para quem é um TikToker, quem está acostumado. Sabe que é assim, que o volume de compra, de doação é desse jeito, então é por isso que a gente tem que ficar mais atento mesmo. Eu vou começar a fazer uma pergunta aqui para a gente iniciar o próximo bloco, né? Você que está nos acompanhando nos aplicativos de podcast, fique à vontade que a gente vai continuar. Mas a gente tem também a Diário TV, tem outras plataformas que a gente precisa fazer esse pequeno comercialzinho, né? Intervalo. Mas já vou lançar aqui, né, a polêmica, justamente falando sobre esse último ponto que você tratou. O nosso empresário, até que ponto ele está comprometido com o seu aprimoramento pessoal? E aí eu não estou falando do aprimoramento pessoal de coach, nem mentorias compradas na internet, não, gente. Eu estou falando desse tipo de experiência, que é o que o Vladimir foi para Nova York, escutou e já sentiu a dor na empresa dele quando voltou. É esse tipo de experimento que eu estou perguntando. Você pode começar respondendo. Qual o nível de comprometimento do nosso empresário com essa experiência, né, de autocapacitação? Eu noto uma coisa muito curiosa, Anderson, porque o Brasil em geral, o brasileiro em geral, ele não gosta de ler. Eu não sei se você tem essa informação, mas o Brasil vende menos livros que a Itália. A Itália é do tamanho do estado do Rio,
desse tamanho. Cabe no Rio de Janeiro. Vende mais livros que o Brasil inteiro, porque o brasileiro não gosta de ler. Se você não gosta de ler, você se instrui menos. Se você se instrui menos, você sabe menos. Se sabe menos, você toma decisões erradas. Tem chance de você tomar decisões erradas. Então, eu acho que o empresário brasileiro, ele devia participar mais de conteúdos. Ele devia estar ouvindo mais coisas. E hoje, as ferramentas são inúmeras. Ele pode fazer isso de graça. Verdade. Eu quando vou de carro, dirigindo para o Rio de Janeiro, eu vou escutando podcast. Eu vou estudando inglês. O telefone mandando informação para mim. Eu não fico parado. Eu estou no aeroporto e eu estou lendo uma revista. Eu estou lendo um conteúdo. Então, porque é abundante. Nós temos hoje apenas que ter uma consciência dessa movimentação. Nós, intimamente. E eu concordo contigo, não adianta pensar em altos investimentos, vou fazer um curso em Harvard, fazer um curso em Oxford, não é essa a questão. A questão é muito mais a movimentação que a gente tem que ter para entender que nós não estamos prontos nunca. Não importa o tamanho da empresa que nós tenhamos, quantas faculdades nós fizemos, não é isso. Nós temos que voltar para dentro das universidades, não é para fazer às vezes um curso superior que eu já fiz, não, é para ir para a escola de negócio. É isso. É para debater negócios e ter visões diferentes. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros ainda não entenderam isso. E isso é uma desvantagem, porque os Estados Unidos não é assim. Na Inglaterra, na França, na Espanha, esses países, eles são mais agressivos em criar negócios, mais ágeis, mais ousados, simplesmente porque estudam mais, porque têm mais informações. Então, eu acho que as universidades aqui no Brasil têm um peso extremamente importante de contribuir para mudar esse mindset, mudar essa forma de pensar, para que mais empresários assistam esse conteúdo, mais empresários vão assistir uma palestra minha sobre a pós-NRF, escute de outro, leia um conteúdo. Isso é muito importante, cara. Lembrando também que nós estamos fora do nosso cenário, né? Estamos aqui hoje gravando na sede da Alterdata, aqui no centro de Teresópolis. O pessoal de Friburgo e Petrópolis que está nos acompanhando, estamos aqui na sede da Alterdata. Aliás, fica o convite, se vocês quiserem, tem as visitas guiadas. A gente tem um museu maravilhoso aqui da tecnologia. Venha conhecer aqui a sede da Alterdata, que é um dos pontos turísticos da cidade de Teresópolis, sim. Venha conhecer, entre em contato com o pessoal que vocês não vão se arrepender, tá? Então, os nossos amigos aí de Friburgo e Petrópolis estejam convidados. Já estou até convidando o pessoal. É isso, pode convidar. Você é de casa. Eu sou de casa. Gente, estamos falando aqui de um assunto importante, né? Que é esse poder de investir no conhecimento. A gente fala muito isso na academia, né, Vladimir, do investimento no conhecimento, e muitas pessoas fazem uma relação errônea até com os processos de graduação, de pós-graduação, que são válidos, evidentemente, é um processo formal, né, de construção de conhecimento. Mas a gente está falando de um outro processo de construção de conhecimento que talvez seja o mais necessário hoje em dia, dadas as mudanças que a sociedade tem passado, né? Produzir conhecimento tem sido difícil também, gente. Para a academia tem sido um grande desafio. Assim como, né, os empresários estão diante de grandes desafios, a gente que trabalha com a produção do conhecimento também se depara com isso, porque hoje não há ativo mais importante no mundo que não o tempo. E você imagine que eu chegue para uma pessoa e fale, você vai fazer um curso de 78 horas, não sei quantas semanas, você vai ter que vir aqui, vai ter que fazer estágio, vai ter que fazer isso. Tudo isso precisa ser mudado, né, Vladimir? Eu preciso entender a produção do conhecimento porque a captação do conhecimento mudou. Mas também concordo que a gente tem uma geração aqui, né, de empresários, principalmente, que precisam entender que esse processo de busca do conhecimento e busca ativa do conhecimento não está apenas nas formas formais, né, de você buscar esse conhecimento. E é isso exatamente o que o Vladimir acabou de falar. Como é que a gente rompe esse processo? Porque eu acredito que seja um processo cultural, né, Vladimir? A gente foi meio que adestrado a buscar isso. Você é da fase, eu sou da fase, de que toda família queria ter um doutor em casa. Nós somos bacharéis em direito também, né? Temos isso em comum. E isso para a família sempre foi o sonho da família. Ou tem um doutor em casa hoje, tem um doutor. Não é disso que a gente está falando, né? Não é desse processo formal. É de um processo de busca ativa do conhecimento que está muito ligado a essas experiências que você teve na NRF. Anderson, eu faço muitas palestras, né, pelo Brasil inteiro, praticamente uma por semana, às vezes online, às vezes presenciais, e muitas delas
eu faço uma pergunta para o auditório, às vezes o auditório com 500, 600 pessoas, eu pergunto para um auditório assim, levanta a mão para mim, quem já terminou os estudos? Normalmente, a maioria do auditório levanta a mão. Terminei. Porque ele associa